A Universidade Federal de Juiz de Fora sente-se honrada em recebê-los na roda de conversa a população trans e travesti e o acesso a direitos. Neste momento, convidamos a todos a acompanharem a apresentação da cantora MC Chuchu Vieira. Boa noite, gente! Olha, te juro que eu não sabia que ia ter um palco babado desse, um monte de gente. Eu jurei que era uma rodinha assim com cadeira branca. Então eu não trouxe aquele... Mas eu vou fazer pra vocês a capela da minha música, que titula o meu disco, que é Senzala. E eu espero que vocês gostem. E também está disponível em todas as plataformas digitais pra quem quiser ouvir com tudo pra mexer a raba depois, né? Eu cresci ouvindo que as portas não se abririam. Minha mãe sempre falou pra eu não ligar pro que diziam. BPM dos tiros me ajudando a compor. Hoje eu posso dizer de onde eu vim e pra onde eu vou. Não sou manipulado, eu vivo a realidade. Me julgam como se fossem os donos da verdade. Mulher de peito, pau e seu conceito não me abala. Eu sou favela, aceito o brilho da senzala. Quase nunca sou bem-vinda. Onde eu chego eu causo pane. Mas eu sei que eu sou linda. Quero mais é que se dane. Mulher de peito, pau e seu conceito não me abala. Eu sou favela, o brilho da senzala. Olha pra ela, o brilho da senzala. Neste momento, convidamos ao palco a vice-reitora da UFJF, professora Girlene Alves da Silva, para dar boas-vindas a todas e todos. Parece que o evento tem como regra quebra de protocolos, isso é bacana, né? Eu fico muito mais à vontade, tá? E é bacana também porque é uma roda que não é roda, né? É um quadrado, né? Um retângulo, e talvez fique até mais divertido, mais interessante. E eu tenho um papel muito curto nesse evento, que é das boas-vindas pela UFJF. Eu estou representando o professor Marcos Davi, que no momento está em Governador Valadares. Trabalho, né? A gente tem um campus no GB. E dizer para vocês que a UFJF, ao mesmo tempo que se sente orgulhosa de possibilitar um encontro como esse, também tem um lado triste, né? Porque a gente discutir preconceito, discriminação em 2018 é muito duro dentro da universidade. Mas a gente precisa fazer isso. 29 de janeiro é um dia emblemático para a população trans do nosso país. Em 2004, quando um grupo corajoso, aguerrido, teve a coragem de pautar isso dentro do Congresso, quando muitos parlamentares se recusavam sequer pensar na possibilidade de discutir direito à população trans nesse país. Tá? Foi só um começo. Tá? Nós temos muitos desafios a superar dentro da perspectiva de assegurar a igualdade de direitos à população trans no nosso país. 2017 foi um ano que nos envergonhou quando olhamos o número de homicídio de pessoas trans no nosso país. É um ranking que não orgulha o nosso país,
E a universidade, ela não pode, não deve se furtar dessa discussão. Mas essa discussão também não pode ficar na universidade. Dentro da universidade, nós continuaremos na luta, continuaremos aprendendo com muitos de vocês a enfrentar esse desafio. Mas a questão dos direitos do transexual, ele precisa ser pautado para a sociedade. Não é só a escola que precisa trazer essa discussão. Reconhecemos nosso papel enquanto instituição, precisamos avançar, mas a gente está pronto para topar junto com a sociedade esse desafio. Tá? E ao falar do papel da instituição, eu não falo no nome só da administração superior, eu falo em nome de nossos professores, dos nossos técnicos, dos nossos estudantes envolvidos, que militam com a questão e que em alguns momentos, quando muitos se recusavam a pautar a temática, foram corajosos em falar o seguinte: nós não podemos fugir dessa discussão. E agradecer quem se dispõe a organizar o evento como esse. Organizar evento em momento de crise política, econômica, financeira, é muito difícil. Mas é nisso que um governo que aposta na redução do seu papel do Estado é que a gente recua, e a gente não pode recuar. Tá? Nós precisamos fazer de cada espaço, em qualquer puff, em qualquer sofá, em qualquer esteira, um espaço de debate, um espaço de enfrentamento do que está posto para o nosso país. Tá? E nós só vamos efetivamente, enquanto instituição do ensino, termos força, coragem de enfrentar esse desafio, com apoio e com a militância de todos vocês. Então, eu agradeço quem se despiu de suas tarefas para organizar esse evento e os convidados que aceitaram prontamente a vir fazer essa roda, que é um retângulo, porque eu estou falando aqui de cima, né? É um retângulo, a trazer essa temática, que a gente discuta essa temática com acessibilidade, com cuidado, com a responsabilidade que nós precisamos ter. Então, sejam muito bem-vindos e que esse seja só o começo de diversos encontros e que a gente possa tratar de um tema não... E aí a questão de acreditar mesmo, né? A gente falava com a Joana antes de conversar que a gente precisa continuar acreditando nesse país. E quem faz esse país diferente somos nós, tá? Não vamos acreditar que a caneta de um presidente, de um senador, de um deputado, nós que podemos mudar o nosso país. Então, é o começo, é a continuação de um trabalho que já vem sendo gestado, tá? Eu acho que esse é o desafio de quem assume a gestão de uma instituição como a universidade. Sejam muito bem-vindos, a Universidade Federal de Juiz de Fora agradece muito a participação de vocês. Agradecemos a participação das autoridades, professores, técnico-administrativos de educação, alunos e demais presentes ao evento. A fim de contribuir para a ampliação do debate sobre a visibilidade das pessoas travestis e transexuais, a Diretoria de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Juiz de Fora promove a roda de conversa A População Trans e Travesti e o Acesso a Direitos. A intenção é debater especialmente as necessidades dessa população no âmbito da saúde em Juiz de Fora. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a cada 48 horas, uma pessoa trans é morta no Brasil vítima de transfobia. Com este evento e as demais campanhas pela visibilidade trans, a UFJF reforça a defesa da educação pública de qualidade, socialmente referenciada e com respeito à diversidade, possibilitando que a universidade possa contribuir para que sejamos de fato todas e todos iguais em direitos. Para participar do debate e mediar a discussão, convidamos a psicóloga do Visitrans e doutoranda em psicologia da UFJF, Bruni Coelho.
convidamos também o professor e pesquisador em gênero e sexualidade, Leonardo Peçanha. A cantora e militante do coletivo Vozes da Rua, Carol Vieira. O estudante do curso de Direito da UFJF, Tiago Lima. A agente de atendimento ao público e estudante do curso de Bacharelado em Ciências Humanas da UFJF, Bruna Rocha. E a militante LGBT, Bruna Leonardo. Também presentes para participar do debate, sentados aqui na primeira fileira da plateia, temos as representações das seguintes instituições: a Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento de DST e AIDS de Juiz de Fora, o Centro de Referência em Direitos Humanos da Zona da Mata de Minas, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da OAB de Juiz de Fora e também, por fim, o Hospital Universitário da UFJF. Com a palavra agora a mediadora do debate, Bruni Coelho. Boa noite a todas e todos. A gente pensou esse espaço como um espaço mais informal, então a gente priorizou trazer as pessoas que de fato compõem o dia da visibilidade travesti, trans e transexual para falar, vão ficar aqui mais mediando essa discussão, e convidar as instituições. Umas são bem próximas, parceiras bem próximas, outras parceiras que a gente quer construir novos vínculos para o diálogo. Então a proposta que a gente vai fazer é a seguinte: as pessoas que falam, elas abrem esse debate e a gente faz um diálogo aqui. No espaço a gente pode ouvir trocas e como a gente pode pensar em espaços de ampliar direitos para a população travesti, trans, transexual aqui na cidade. Então não vou me alongar muito, vou começar com a Carol Vieira, né, que já brilhantemente contou pra gente. Eu falei pra você. Então, gente, eu vou começar falando eu vou tentar resumir a minha luta até aqui, para depois falar da dificuldade que foi gravar o Senzala, que é o meu primeiro álbum de estúdio. Eu sou aquela filha de pai diferente. Eu fui criado numa família que era minha mãe, meu padrasto, 3 irmãos, eu e minha mãe negra, meu padrasto, meus 3 irmãos, todo mundo branco. E eu penei muito na mão desse homem. Eu não sei o que acontecia que ele via em mim. E eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro muito nova. Com 12, 13 anos eu já ajudava muito nas coisas. E o tempo foi passando, eu fui me descobrindo, eu fui me conhecendo, eu fui conhecendo meu corpo. E chegou uma hora que eu não estava aguentando mais trabalhar naquilo. E ele era uma pessoa que me desmotivava em tudo que eu fazia. Eu gostava de dançar, ele falava pra mim: dançar não leva ninguém a nada, dançar pra quê? Eu, por pouquíssimo tempo, consegui trabalhar na escola Santa Cândida, remunerada pela direção, a galera, os professores. Eu estudei lá até o meu 2º grau, e a galera lá sempre gostou muito de mim, então eles resolveram se unir para poder me dar um projetinho de dança na escola. E eu recebi um apoio muito pouco, que às vezes não dava para poder ajudar dentro de casa no que ele queria, e ele me colocava pressão, e mais uma vez eu tinha que voltar para o concreto. Foi quando ele chegou perto de mim e falou para mim: se você quiser viver, se você quiser continuar morando aqui dentro da minha casa, você tem que agir e trabalhar no que eu quero. Eu tenho que decidir essas coisas. Eu tinha 17 anos, foi quando eu saí de casa, eu não tentei pra isso. Eu conversei com a minha mãe, eu tenho 3 irmãos mais novos e ela tinha essa responsabilidade. Porque quando eu falo essa história, as pessoas logo me perguntam: não, mas eu sou mãe, sua mãe não se meteu, ela deixou isso tudo acontecer na sua vida, seu pai fazer isso tudo. Eu tinha 3 irmãos também, e eu sempre fui assim, muito caruda. Mãe, relaxa,
tô saindo de casa, vai dar tudo certo, você vai ouvir falar de mim. Foi quando eu morei na casa de várias pessoas, porque ninguém quer uma pessoa de menor morando de favor dentro de casa, não adianta. Muito menos uma pessoa viada morando dentro de casa de menor, muito menos uma pessoa travesti, e assim vai. Periferia, e assim vai, ninguém quer. Eu consegui morar por 2 anos na casa das pessoas, assim, morar na casa dos outros. Eu também morei 6 anos com um homem, eu dependi dele. Foi quando eu precisava ajudar na casa das pessoas. Como que eu ia ajudar na casa das pessoas se a oportunidade de emprego nunca foi fácil para mim? O que tinha para mim era ali o servente pedreiro, que para mim não dava. Eu, na minha carteira de trabalho é assinada, meus amores, um mês. Depois logo faliu o negócio, era uma coisa de jornal. Eu nunca consegui de novo uma nova assinatura na minha carteira. Foi quando eu precisava ajudar no gás, no mantimento, na casa das pessoas e conhecer a prostituição. Caiu lá. Quando eu caí lá, a primeira coisa que eu pensei foi uma forma de sair daquele lugar. Porque aquilo ali é o lugar que tinha pra mim ali, no momento, é o que me salvava. E eu queria arrumar uma forma de sair daquele lugar fazendo o que eu gostava. O que eu fazia? Um programinha, uma musiquinha gravada. Um programinha, 2 musiquinhas. E assim eu ia fazendo, ia juntando, batendo minhas portinhas, juntando minha coisinha pro estúdio, gravava uma coisa e gravava um clipe. Foi quando eu gravei os meus primeiros vídeos. Meu primeiro vídeo de sucesso foi em 2009. Um clipe que eu gravei no Parque Alfred, acho que não é todo mundo que conhece, mas Pantera Cor-de-Rosa. Minha primeira música de trabalho. E, tipo assim, eu conheci onde eu estava entrando. O que eu queria pra minha vida. Mas eu não tinha uma cabeça, tipo assim, para os travestis as coisas sempre, para transexual, as coisas sempre são mais difíceis. Então eu fiz assim e fiz assim. Aí voltei lá, bati minhas portinhas de novo. Nas portinhas eu juntei uma coisinha, em 2014 voltei, lancei mais um vídeo. Um beijo para os travestis, mais sucesso na internet. Fiz vários shows, conheci o Brasil, fiz muita coisa. Gente, mas as pessoas me veem, MC Chuchu, ela tem um iPhone, ela é rica. Não vai achando não, gente, não acha que ela é MC, ela é Chuchu, que ela é rica, que ela é mais privilegiada, até porque quando eu tô num lugar, eu falo sempre assim, não adianta vocês me respeitarem, respeitar a Bruna, e gente, muita Bruna. Não adianta vocês que estão aqui agora nessa roda de conversa respeitar a gente que está no palco e não respeitar a travesti que está lá na rua, com o pé sujo, sem chinelo, com o pé porque ela mora no albergue. Não adianta nada respeitar a gente que está aqui e respeitar lá. Então isso eu sempre faço nos lugares. Então eu tentei buscar ali nas portas uma forma de fugir disso. Eu consegui várias vezes, consegui aparecer várias vezes, ganhar pezinho, fazer show, viajar, dar close, fui em programa de TV. Foi um monte de coisa. Depois eu descobri, pela galera, porque quando eu gravei o meu clipe, o Beijo Bonde das Travestis, eu conheci uma galera que fixou em mim, que é uma galera que me ajuda, que hoje a gente é uma família, amigos. MC Chuchu não é só eu, é essa galera. Eu descobri que teria como, que eu podia gravar um CD sem precisar bater tanta porta para poder gravar aquele CD. Porque uma coisa é você lá bater 2 completinhos e gravar uma música no estúdio, que a música é R$100, 100 e pouca, do que você ir lá e ter que fazer se prostituir, chupar esses homens porco pra poder gravar um CD. Gravar um CD é muito caro, é difícil, não é fácil não, gente. É muito difícil. Agora pensa para uma travesti preta da periferia. Aí eu descobri que eu podia gravar isso. Eu descobri que tinha lei Murilo Mendes aqui em Juiz de Fora. Uma lei que arcava com os custos. Eu ia poder ter um CD na minha mão, as pessoas iam poder me ouvir. Ok. Vamos escrever um projeto, escrevemos um projeto. Eu tinha que escrever 6 músicas muito rápido. Mandamos um projeto para a Lei Murilo Mendes. Qual foi o argumento deles para poder me reprovar?
que as minhas músicas diziam sempre as mesmas coisas. Gente, foi uma quantidade de resposta transfóbica, preconceituosa, que me desanimou de uma maneira. Eu falei assim, gravar CD pra quê? Eu não sei pra que eu ainda fui tentar esse negócio. Mas eu também não quis fazer alarde na internet, porque senão eles iam falar assim, lá, tá vendo como é que ela é? Famosa, perde o negócio, entra no negócio, perdeu na primeira, ganhou o primeiro, não. Já quer fazer todo mundo na internet, chamar atenção. Deixei baixo. Aí veio a ideia de fazer o quê para poder gravar esse meu tão sonhado disco? Um financiamento coletivo pela internet. Mais uma coisa que acabou com a minha vida, gente. Quem não fez um financiamento coletivo na internet ainda, o conselho é, não faça. Porque isso foi uma coisa que me sugou de uma tal maneira. A gente tinha que pedir para as pessoas contribuir e compra. Vamos mostrar nossa camisa, Matheus? Pega aí pra mim, que a gente está falando. Daí eu tinha que vender as coisas antecipadas na internet para poder ter o dinheiro para poder gravar o CD. Pedi uma quantia no financiamento coletivo, não consegui chegar nem em 50%. Na internet, um monte de gente falando que me amava, que eu era rainha, que eu era aqui, que eu era tal. Na hora que eu precisei, gente, muita gente nem compartilhou. Mas também eu tive muita gente que me ajudou, que compartilhou, que falou na internet. Sabe quando, gente, eu tive força para poder ficar com essa marimba e dar a volta por cima e falar que não tinha alegoria no momento certo, não tinha financiamento coletivo certo? Foi quando a Elza Soares entrou lá no meu Twitter para poder falar o quanto era importante ter o CD de uma travesti negra rodando no Brasil. Quando eu vi isso, gente, aqueles simples comentários, eu me senti tão fortalecida. Aquela mulher preta poderosa, acho que se eu chego na frente do Samuel, acho que eu caio, tipo assim, que ela cai naquela porta, eu caio ali na caixa. Não sei se mas ela me passou uma força tão grande que a gente sentou novamente, eu, a minha família, a Matheus, a engenheira, a Paulinha e o DJ Poti. Fizemos um acordo com a UBC, que é a União Brasileira de Compositores. Fizemos um acordo e gravamos o Senzala. Eu não vejo a hora de chegar o físico para poder mostrar para vocês. A galera, eu não sei se aqui tem, eu creio que sim. A galera que comprou com a gente, que deu a força no financiamento coletivo, vocês podem aguardar que o CD físico já está chegando pra gente, maravilhoso. E lá também tinha, não é regalo que fala, como que é a palavra? Contrapartida, eu lembrei. Contrapartida. Contrapartida, aí recompensa, contrapartida, isso. E também tinha lá camisa, uma voltinha no shopping com a MC Chuchu. Mentira, eu odeio shopping. Não chama no shopping, não. E tem essa camisa aqui, gente. Pode abrir, Matheus? Eu pode dar babado não, né? É uma recompensa também babadeira. Isso aqui é uma pintura, gente, de uma mulher bafoqueira, Renata Dória. Essa sou eu, ela me desenhou. Eu tô vendo a hora de ter muitas desse CD, brusinha, vou poder sair do que segue a minha brusinha na rua. Então, gente, daí eu consegui. Pode ser. Daí eu consegui gravar o meu CD. E não foi fácil, gente, como nada nessa vida foi fácil pra mim. Hoje eu tô aqui nessa roda de conversa. Eu tenho as minhas músicas rolando nas plataformas digitais, Spotify, YouTube. Eu tô muito feliz porque eu só tô ouvindo coisa boa, sabe? Eu tô gravando esse disco 2017 inteiro. Eu comecei a escrever em 2016 e agora cair na rede, ver o apoio de todo mundo, ver todo mundo falar que só tem música boa. Isso é uma coisa que me fortalece tanto, sabe? Porque foi uma coisa tão difícil de conseguir, foi uma coisa tão complicada. Às vezes parece que a gente tem que ficar mendigando pra ter oportunidade de fala, pra ter oportunidade de estar, de ocupar. Eu tô cansada de chegar nos lugares, de entrar no shopping e as pessoas olharem pra mim como se eu não pudesse estar ali, como se eu não pudesse estar ocupando aquele lugar, sabe? Isso é uma coisa que trans pode, que a pessoa trans pode, é estar em todos os lugares, ocupar todos os lugares, gravar quantos CDs ela quiser, novela, teatro, quer dirigir, quer trabalhar no avião, na puta que pariu. Se tem uma coisa
que pessoa trans pode é poder. E é isso que eu vim aqui passar para vocês hoje. Essa mesma força que eu recebi todos esses anos da minha carreira. A força de que você pode e que você, principalmente, não tem que respeitar, ajudar e ponderar uma travesti só quando ela estiver no palco, quando ela estiver na televisão, não. Quando você vê uma travesti na rua, fala oi com ela. Fala bom dia. Pensa bem, a gente não fala bom dia nem consigo mesmo. Imagina com as travestis, o quanto que uma travesti vai ficar feliz de você falar pra ela: oi, bom dia. Façam isso, gente. Empoderem as travestis. Dê essa força para as travestis, para os transexuais, para os transexuais. Tem muita gente sofrendo em casa. Tem muita gente sofrendo, procurando uma oportunidade de emprego. Muita gente querendo sair da prostituição. Tem muita gente, muito jovem trans da periferia, que eu tenho certeza que a última coisa que eles querem é vender droga, vender dolinha de 5, vender maconha. Eles não querem isso. Eles não têm oportunidade. A galera precisa comer comida, arroz, feijão. A galera precisa pagar uma água para poder tomar um banho. Para não sair, além de trans, preto, não sair fedendo. Para você também falar disso, você que é hétero. Juiz de Fora tem uma dívida com as travestis e com as pessoas trans. Porque eu não vi um burburinho no dia 29 falando de visibilidade trans. A Bruna trabalha o ano inteiro falando da gente. Cadê a Bruna na capa dos jornais? Cadê os militantes que gritam a nossa luta o ano inteiro na capa dos jornais? Pelo menos no dia 29 de janeiro. Cadê? Pelo amor de Deus. Travesti, viado não é uma coisa só pra você olhar e achar bonitinho e achar que é diferente, achar... Oh. Travesti é oportunidade, é guerra, é luta, é resistência. Então a gente ajuda... ajuda a gente com isso. Ajuda a gente a resistir aí. A minha fala termina por aqui. Muito obrigado, me chamem mais, eu amei. Maravilhosa! Chega a dar uma estou um pouco nervoso, então desculpa qualquer erro aí. Eu sou o Thiago. Eu só tenho um erro na apresentação. Eu não sou aluno da UFJF, tá? Eu sou aluno do curso de Direito, só que eu curso na Universo. Hoje eu vou falar sobre desculpa, gente. Eu vou falar um pouco sobre como foi a minha caminhada até aqui, principalmente na questão do nome social, que foi uma das coisas que eu mais sofri. Eu me assumi trans no meio de 2015. Eu estava cursando já o direito, eu estava indo para o segundo período. E logo que eu me assumi, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com os professores e com os meus colegas de sala, explicando a questão, pedindo para ser tratado no nome social. Todos os professores que me davam aula naquele período, eles foram super tranquilos comigo. Eles fizeram a mudança do nome na chamada, a caneta. Eles me encorajaram a conversar com a direção para pedir a mudança no sistema, na carteirinha de estudante e tudo mais. E aí, com isso, eu fiz o pedido na secretaria e o pedido ele foi aceito de primeira. Em uma semana já estava com o nome na chamada, mas um mês depois eu fui chamado novamente na secretaria, onde a responsável disse que os donos da faculdade, eles não queriam que o nome social continuasse na chamada. E aí ela me aconselhou a mandar um e-mail para eles, para solicitar, explicar a situação, falar sobre o constrangimento.
E eu fiz dessa forma. Eles simplesmente, praticamente me ignoraram. Eles só mandaram um documento falando que não existia lei federal obrigando a instituição a colocar o nome social, por isso eles não iriam fazer. E para que eu pudesse ter o meu nome social na chamada reconhecida pela instituição, eu teria que entrar na justiça pedindo a alteração do nome civil. E para que eu conseguisse essa alteração, eu teria que ter feito a cirurgia de redesignação sexual, que é uma coisa que hoje em dia eu sei que não funciona dessa forma. Mas eu não tinha tanto conhecimento, eu tinha acabado de me assumir, então foi um tapa na cara, de eu não teria os meus direitos garantidos, eu sofreria constrangimento até o final da faculdade. Foram os meus primeiros pensamentos, porque eu não tinha intenção de fazer a cirurgia. Eu sei como é demorado SUS e particular, também não tenho condição. Então já foi o primeiro tapa. Então a minha vontade era desistir da faculdade, desistir da transição, desistir de tudo. E aí eu sentei, pensei um pouco, vamos ver o que eu posso fazer agora. Eu liguei para várias faculdades aqui no Juiz de Fora para ver se era possível ter o nome social. E aí eu fiz a minha transferência para agora o Instituto na Universo. E a solicitação do nome social foi super rápido. Eu levei mais tempo para corrigir um erro de digitação do meu sobrenome do que para pedir e eles aceitarem o nome social na chamada, no sistema e tudo mais. E fora essa questão da faculdade, tem a questão também de emprego, que é uma luta para conseguir emprego, em qualquer área que seja. Uma vez eu fiz uma entrevista e quando eu comentei com a entrevistadora que eu era trans, a entrevista virou um tira-dúvidas para ela. A entrevista foi praticamente esquecida. E a vaga praticamente sumiu também. Depois que ela tirou todas as dúvidas, acabou a entrevista e a vaga sumiu, não recebi retorno nenhum. E isso já não foi a única vez que aconteceu, já aconteceram outras vezes da vaga simplesmente sumir. E quando a pessoa é trans, existe a não aceitação da família, que é muito grande. Então a pessoa precisa ter o seu ganha-pão muito mais cedo do que uma pessoa cis, por exemplo. A pessoa precisa comprar os alimentos, a pessoa precisa comer. Às vezes a pessoa precisa pagar a própria moradia porque não tem o apoio dos pais. E aí não tem alternativa nenhuma quase para que a pessoa simplesmente sobreviva, que dirá viver. Então é uma questão bem complicada para mim, porque eu não consegui um emprego até hoje que respeite o meu nome social, porque aí tem fato, você consegue um emprego, e aí? A empresa nem sempre respeita o seu nome social. A empresa nem sempre respeita o banheiro que você vai usar ou o uniforme que você vai usar. E você acaba desistindo ou entrando em depressão, tendo algumas doenças e você não está sendo respeitado do jeito que você merece ser respeitado. E aí entra a questão de saúde, porque você não come bem, porque às vezes você não tem dinheiro para comprar a sua comida. Você acaba fazendo um acompanhamento hormonal por conta própria, sem médico. Aqui em Juiz de Fora a gente tem a médica do SUS, que faz um acompanhamento, mas não são todas as cidades que tem. E aqui em Juiz de Fora começou recentemente. Então você acaba fazendo um acompanhamento hormonal errado, porque não é todo mundo que tem o corpo igual, a genética igual. Então você acaba fazendo errado, você vai ficar doente porque você não está vivendo direito. E aí a pessoa acaba... Enfim, é um pouco disso que eu tenho para falar. O meu nome é Bruna Rocha. Atualmente eu sou agente de atendimento ao público na prefeitura do município. Sou aluna também da Universidade Federal de Juiz de Fora, numa segunda graduação.
A primeira, infelizmente, eu não tive a honra de ter feito na universidade, mas não deixei de fazer bem feito também, porque não era na universidade. É um curso que me transformou muito, que me valorizou, que me deu perspectiva. A minha história, ela passa primeiro pela educação. Eu acho que o que limita, o que transforma a vida de todas as pessoas é a educação. E aí, que com muita tristeza eu falo que o estado que nós estamos vivendo, vários programas da educação foram cortados. Um deles foi o Educação Sem Homofobia, que me deu a oportunidade de hoje estar aqui trazendo um relato de vida para compartilhar com vocês. E em 2010 eu tinha voltado para Juiz de Fora e assim, não tinha planejado o que fazer da vida, ia tocando. Quando eu fui convidada para fazer um vídeo, que foi muito prazer, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a UFMG, através de um programa que era Educação Sem Homofobia, do Ministério da Educação, que foi extinto, né? Como uma série de outras coisas que vem acontecendo ao longo da educação. Depois da produção desse vídeo, eu entrei no Instituto Federal, fui fazer um curso técnico de secretariado e fiz lá os 3 anos do curso técnico de secretariado. Voltei a São Paulo para continuar a minha vida na militância, que começou nos anos 2000. Tem alguns meses, claro, né? Não tem muito tempo, não, alguns meses. E aí nós viemos trazendo essa bagagem para Juiz de Fora. Quando no Educação Sem Homofobia eu conheci a Bruni, que era aluna ainda da psicologia da universidade e que nos acolheu muito bem aqui, dando várias oportunidades. E nessa caminhada, eu não estive em 2004, como o Benedito foi colocado pela prefeitura da universidade, em Brasília. Eu não estava aqui na época, não deu para ir com aquela turma que foi em Brasília, mas boa parte daquela turma, daqueles intelectuais que estavam juntos, nesse dia 29 de janeiro de 2004, eram amigos, pessoas que vieram da luta dos movimentos sociais de São Paulo. E nós, até hoje, mantemos um bom relacionamento, dividimos vários projetos juntos, conseguimos galgar muitos lugares, que não foi nada fácil. E voltando para Juiz de Fora, eu precisava fazer alguma coisa da minha vida e fiz o concurso, né, da prefeitura e hoje estou lotada na Secretaria de Saúde como agente de atendimento. E falar o que do município? Nós estamos enfrentando uma crise política, uma crise financeira, uma crise social. Juiz de Fora não é a melhor cidade do mundo, não é que te dá mais oportunidades, mas é que nós estamos vivendo. E falar que as coisas foram feitas fáceis, não foram. Eu adorei a palavra da Chuchu, porque ela falou, colocando as dificuldades que o Brasil era conceber. Mas também lembrar, quem construiu o Samba Sofia não construiu da noite para o dia. Beethoven, quando compôs a Nona Sinfonia, ninguém nunca procurou saber o que era a família de Beethoven, de que meio ele veio, o que ele passou para estar ali compondo a Nona Sinfonia. E, no entanto, ele é Beethoven, a Samba Sofia é uma das maiores obras da humanidade, e o seu CD, Chuchu, vai chegar lá também, porque ele foi feito com facilidade, foi feito com luta, com muito trabalho. E quando pediu para a gente estar falando da acessibilidade da saúde em Juiz de Fora, bem, a Constituição do município, a Lei Orgânica, no seu 3º capítulo, parágrafo 8, se eu não me engano, ela fala que o direito, independente de sexo, orientação sexual, credo religioso e sucessivamente, diz que todos têm o mesmo acesso à saúde, à cultura, à educação e por aí afora. O que acontece? Juiz de Fora tem um trabalho. Tem um trabalho que é feito, mas não é um trabalho de política pública. Nós temos aqui em Juiz de Fora profissionais que fazem esse trabalho, mas eles não têm dotação orçamentária para que façam esse trabalho. Eles fazem simplesmente porque têm a boa vontade, entendeu a acessibilidade
de acesso à população trans e travestis da cidade. Nós temos os consultórios de rua, o programa de saúde da família, nós temos o pessoal do CRAS, da assistência social, que faz trabalho com moradores de rua, mas nunca olharam para os travestis, transexuais e profissionais do sexo que estão na rua. Os moradores de rua têm essa assistência. Agora, os profissionais do sexo que estão ali trabalhando não têm assistência nenhuma. Seja da Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Saúde tem o acesso restrito, porque esse acesso ele existe, mas ele não é comunicado, ele não chega onde ele realmente deveria chegar. Porque quando você fala em política pública, a gente primeiro pensa em redução de danos. Então, se a política pública ela age ali aonde está a raiz do problema, ela consegue evitar uma série de outras coisas. E nós não vemos. Como a gente fala do hormônio, da hormonioterapia, quem tem acesso são as pessoas que são mais esclarecidas, que se envolvem. Mas essa política não chega a quem ela tem que chegar. Ela resguarda algumas pessoas que são assim, dotadas de algum privilégio, porque essa é a verdade, mas não chega aonde tem que chegar. E eu vejo isso diretamente como agente de atendimento da prefeitura, entendeu? Na área de saúde. Esse acesso à população trans e travesti, ele é muito restrito. Ele é muito restrito. Não vamos dizer que não existe, que o Juiz de Fora está se omitindo disso. Não. O Juiz de Fora oferece, mas oferece muito aquém do que poderia oferecer e do que rege as políticas públicas. Ainda porque, mais uma vez eu falo, não existe uma política pública de prevenção em saúde de travesti, transexuais, profissional de sexo no município de Juiz de Fora. Muito menos se não tem uma política pública, dotação orçamentária. Aí é que não tem isso. Os profissionais que fazem isso, fazem de boa vontade, porque dispuseram-se a estudar a temática, a pesquisar e abrir esse espaço que hoje funciona no Centro de Vigilância e Saúde, acho que na Avenida dos Andradas, se eu não me engano. E os profissionais que lá estão, eles fazem isso por sensibilidade à causa. Porque o dia que eles forem transferidos de unidade ou setor, o programa vai ser extinto na cidade. E Juiz de Fora, que foi a primeira cidade do país, se eu não me engano, até uma lei, que no caso foi a Lei Rosa, do vereador Paulo Rogério. Lá na lei é muito bonita, é muito regido, mas consta lá na lei que o Juiz de Fora teria que ter um centro de referência LGBT, que até hoje, que são 17 anos da lei, ainda não se tem um centro de referência LGBT. Temos um movimento social em Juiz de Fora que não podemos contar com ele, principalmente a população travesti e transexual, não tem acesso nenhum, é cerceada desde a hora que você tenta entrar e quando você vai sair é esculachada, é xingada, é pisada, é humilhada, igual nós sabemos que aconteceu aqui, não vamos ficar remoendo as coisas porque não vale a pena, mas são coisas que acontecem em Juiz de Fora. Então a proposta seria o quê? Trabalhar essa política pública, porque quando você vai aparecer na televisão para falar alguma coisa, a primeira coisa que tenta é te desqualificar de toda forma. É barraqueira, está fazendo escândalo, mas ninguém entende que você não está aqui pedindo benefício. A gente está pedindo direito equitário. Nós só estamos querendo o mesmo acesso que todo o resto da população tem. Nós não estamos vindo aqui lutando por benefício. Nós queremos ter o direito, o acesso que todos têm. Que não é uma coisa que fique restrita a um campo, restrita a um grupo de pessoas e que isso não perpasse aquele meio. Porque quando a gente fala em redução de danos, você tem que ir aonde está para conseguir evitar. E o que acontece em Juiz de Fora não é isso. As pessoas têm que sair de onde estão e procurar esse serviço que quando conseguem chegar, batem num monte de restrições que vão acontecendo ao longo. Porque contar com os profissionais nessa área, com dotação orçamentária, com espaço adequado para atender a população, isso infelizmente o Juiz de Fora ainda não oferece.
no que pode melhorar muito ainda o município, a estratégia através de políticas públicas, gerando oportunidades tanto na educação, quanto na saúde, quanto no emprego. E realmente é um prazer muito grande estar aqui falando desse problema, trazendo um pouquinho dessa visão e saber que esse dia 29 de janeiro de 2004, que foi um divisor para a população trans, que antes era somente vista marginalizada, prostituída e escandalosa barraqueira, que existem profissionais sérias, profissionais técnicas, pessoas que lutam por direito, que lutam por equidade, porque falar igualdade é a coisa mais desigual que existe, porque não vai resolver o problema de ninguém igualdade. Não adianta querer falar, não, mas vamos ser igualitário. Não, igualitário não é. A gente tem que falar de equidade. É dar o que é de direito a quem de direito. Não adianta eu oferecer mais para uma pessoa que precisa de menos e não adianta eu oferecer o mesmo tanto para uma pessoa que precisa de muito mais. Porque para aquela pessoa que está sendo oferecida vai sobrar e para quem está sendo tirado vai continuar faltando. Não vai resolver. Então, a educação, saúde e trabalho, porque eu acho que é uma pauta que todas pautam aqui, que é a falta de trabalho, a falta de acesso à educação e a falta de acesso à saúde. O que leva você colocar um silicone na rua, você se hormonizar pela boca do colega. Ah, esse hormônio para mim deu certo, bacana. Será que para mim também vai dar? Mas eu vou tomar aquele que é quem eu tenho acesso. E vamos e convenhamos, para você ter acesso à saúde, nós entendemos que não é um problema só do município, é um problema atual do país, da situação do país, mas esse acesso tem que ser divulgado, ele tem que ser passado adiante, porque senão não tem o que fazer. Não adianta a gente ficar debatendo e fazendo sempre aquela volta em cima. A gente vai estar dando voltas e mais voltas e não vai chegar onde tem que chegar. Então é bacana hoje ter aqui representante da Secretaria de Saúde, da Universidade, da Secretaria de Direitos Humanos, da OAB, porque todos juntos podemos trabalhar essa questão da política pública, das questões das temáticas LGBTs e poder mudar essa história, porque não adianta a gente ficar remoendo o passado, o que aconteceu tem que ser reparado, mas não adianta ficar voltando atrás, colocando aquele papel que eu estou sempre sofrendo, eu não tive oportunidade. Se eu não lutar, se eu não caminhar, se eu não tiver quem caminhe comigo, essa oportunidade não vai chegar, ela não vai aparecer, porque ninguém bate na sua porta e fala, eu vim te trazer oportunidade. Pelo contrário, bate na sua porta e fala, eu venho te trazer problema, conhecimento, dificuldade. E é essa dificuldade que vai te fazer crescer, que vai te fazer tornar uma pessoa melhor, capaz de correr atrás de algum objetivo e lutar por um ideal. Então é isso que nós estamos hoje aqui, aproveitando o dia 31, não é bem o dia da visibilidade trans, mas é na semana que aconteceu o evento, para colocar mais uma vez que nós não estamos vindo aqui para pedir benefício, simplesmente para juntar com toda essa rede que está aqui, para que a gente lute por acesso à saúde, à educação, a trabalho, que é o que reza na nossa Constituição e na Carta de Declaração dos Direitos Humanos. Obrigado a todos que se dispuseram a estar aqui hoje. E agora vai falar a Bruna, que é desculpa, gente, desculpa. Eu passo a voz para o nosso palestrante. Então, é porque eu vou ter que sair da roda, espero que a roda continue lacrando, que vocês possam levar muitas coisas boas daqui. Eu tenho ensaio agora, inclusive amanhã tem um bloquinho do Iguama do PH, eu vou estar lá sacudindo a minha raba, quem quiser ir se jogar, tá? Vai ser às 16 horas. Gente, ó, até a próxima. Boa noite a todas as pessoas. Eu sou Leonardo Lançanho, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. E todas as falas aqui me contemplaram, né? Eu vou tentar focar em dois temas que perpassam. Vocês estão conseguindo ouvir? Que parece que está abaixo da voz. E dois temas que são bem pertinentes
na vida das pessoas trans e travestis, que é a saúde e a educação. Eu sou professor de educação física, sou da área da saúde, e enquanto profissional dessa área, né, eu percebo que, mesmo havendo a portaria do processo transexualizador, havendo algumas diretrizes que já existem nesse sentido em relação à saúde para as pessoas trans e travestis, que no caso a portaria é uma política pública da saúde integral LGBT, né, que foi construída a partir disso, mas que a portaria é cheia de falhas, tá? Ela não está dando mais conta das experiências e vivências, das questões biofisiológicas corporais das pessoas trans, né? Mas é o que a gente ainda tem. A gente tem que saber usar ela, até pelo momento político que a gente vive e tudo mais. Então, o que vem acontecendo? A portaria existe, né? E a gente tem que saber usar ela da melhor maneira possível. Só que muita coisa que existe na portaria, na prática, acontece de outras maneiras. A gente sabe que tem que ter a equipe multidisciplinar. Essa equipe é muito grande, né? Muito grande. E para se montar essa equipe, a gente precisa de profissionais que queiram estar dispostos a estar nos atendendo com dignidade. Porque eu costumo dizer que quem trabalha com saúde tem que aprender e entender que vai lidar com qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. Pobre, rico, branco, preto, gordo, magro, sabe? E quando se depara com uma pessoa trans, porque assim como a população negra, as pessoas trans e travestis, é claro que existem diferenças, tá? Mas estou falando na questão de você olhar, a dimensão, principalmente das mulheres trans e travestis, de você olhar e você perceber, principalmente de acordo da época, né, da reposição hormonal, da época da transição, da equação de gênero, em relação às mulheres trans e travestis, você olha e você percebe. Então, você já olha, você já fica em dúvida de que aquela pessoa é. E eu percebo que o que vem acontecendo muitas das vezes é uma não empatia e estar acolhendo aquela pessoa. Os profissionais de saúde estão tendo cuidado com o outro. Isso é assim, em geral. Mas em determinadas pessoas específicas, isso acontece com outras dimensões. E a população trans e travesti cai nessa dimensão de não estar tendo respeito, não estar tendo cuidado, né? Os profissionais da saúde são pessoas que cuidam das outras. E não está se tendo cuidado. E esse cuidado é estrutural, porque ele é muito convertido a desculpa, a justificativa que se dá é que não sabe como vai tratar, como vai fazer. Só para ilustrar um exemplo, a reposição hormonal, que a gente chama de hormonoterapia, eu chamo de reposição hormonal, é muito parecida com a reposição hormonal de uma pessoa cisgênera. Pessoa cisgênera é pessoa que não é trans, né? Como que o endocrinologista não sabe fazer uma reposição hormonal de uma pessoa trans se ele faz de uma pessoa cis? E aí ele vai usar isso para legitimar a transfobia dele, porque isso é transfobia, né? Então, existem determinadas características que são ações transfóbicas e que os profissionais da saúde estão usando para continuar exercendo violência, porque transfobia é uma violência. E isso é violência. Por exemplo, hoje nem tanto. Hoje a gente já tem conhecimento de diversos médicos que fazem a mamoplastia masculinizadora, no caso dos homens trans, pessoas trans masculinas. A gente não usa o termo mastectomia. Assim, biomedicamente o termo ainda usado, que é o que está na portaria, é mastectomia bilateral. Mas nós, enquanto homens trans, enquanto coletivo de homens trans aqui no Brasil, a gente costuma usar a nomenclatura mamoplastia masculinizadora para diferenciar da mastectomia, que é a mastectomia é uma outra cirurgia que é feita em mulheres cisgêneras que tem alguma condição no seio. O corte é diferente, o tipo de procedimento é diferente, a gente usa a mamoplastia masculinizadora.
e a mastectomia também é uma mamoplastia. Mas enfim, hoje a gente sabe que existem diversos médicos que já entenderam, né, e fazem esse procedimento cirúrgico. Mas a gente ainda assim percebe que existe uma dificuldade. Ele fala, eu não sei fazer. Como não sabe fazer? Você já é feito isso. Mesmo no caso da esterectomia. Eu não posso fazer. A esterectomia é uma cirurgia muito antiga, né? Muitas mulheres já fazem há muito tempo. Então, assim, por que não quer fazer no homem trans? Que muitas das vezes precisa fazer, porque já está com os órgãos internos com algum problema, e aí fica justificando, não posso porque toma testosterona, porque não tem lauda. Então, existe sempre uma justificativa para não fazer. E tudo isso é violência. Transfobia é violência. Isso é transfobia também. Isso é estrutural. Sabe? Isso vem acontecendo. Lá no Rio a gente tem as clínicas da família, né? Que são as unidades, as que a gente chama de UBS, né? Que atendem a população carioca como um todo. Lá no Rio existe uma coordenadoria que trabalha especificamente com a população LGBT e o que tem sido feito. Eu não faço parte dessa coordenadoria, não, mas eu acompanho o trabalho deles. Algumas pessoas dessa coordenadoria, elas têm ido nessas clínicas da família, têm ido em postos de saúde, para justamente fazer os profissionais de saúde, sensibilizar os profissionais de saúde, para que na ponta, lá na UBS, lá na clínica da família, a pessoa possa tentar fazer essa reposição hormonal perto de sua casa. Não precise ter acesso apenas no Hospital Pedro Ernesto. Lá no Rio de Janeiro a gente tem o Hospital Pedro Ernesto, que é um dos centros de referência que atende pessoas trans e travestis, que está fechado há muitos anos. Desde 2011, ele não funciona. Só funciona para quem já está lá dentro. Quem quer entrar, não consegue. Então, existem outras maneiras de se estar acessando a saúde. As clínicas da família, os postos de saúde, as UBS, eles podem fazer. Se tem esses profissionais que são pedidos na portaria do processo transexualizador, nessas clínicas da família, nesses postos de saúde, por que a pessoa trans não pode ser atendida também nesses lugares? Pode, porque o mesmo médico que atende lá, o procedimento que o médico vai fazer lá no centro de referência, ele pode fazer também no posto de saúde. Porque o procedimento mesmo médico é o mesmo, é atender com respeito e passar lá, cada caso específico, né, da pessoa, o hormônio, o que for, de acordo com a corporeidade da pessoa. A dificuldade que eu percebo às vezes é não ultrapassar a barreira da pessoa, que é profissional de saúde, e entender que ali ela tem que ser profissional de saúde, sabe? E não importa a religião, não importa o que ela pensa, ela tem que tratar as pessoas iguais, assim como a colega disse. Eu não acredito também nessa coisa de igualdade. A igualdade que eu acredito é de direito. A igualdade que eu acredito é de direito, é de acesso e de oportunidade. Porque nós não somos iguais. E nem queremos ser, eu acho. Né? Isso é um mito. O que deveria ser igual para todos é o direito. Direito de ter acesso à saúde, direito de ter acesso ao emprego, direito de ter acesso à educação. Né? Então, nesse sentido. Então, com o momento político que a gente vive hoje, fica cada vez mais difícil da gente tentar, politicamente mesmo falando, expandir os centros de referência. Então, acredito eu que isso seja uma sugestão, algo que possa ser feito para que as pessoas trans não fiquem desamparadas. Os postos de saúde podem estar fazendo esse tipo de acompanhamento. Se tiver um ginecologista, se tiver um endocrinologista, se tiver um urologista, é claro que as cirurgias que são de grande porte não tem como fazer. Mas
o atendimento de saúde integral tem como fazer. Isso é feito na saúde básica. Tem como fazer isso. Não precisa ter um hospital de processo sexualizador para que o atendimento da saúde básica possa existir. Né? A gente precisa entender que o homem trans precisa ir no ginecologista. E a gente pensa em saúde universal. O ideal seria que a saúde fosse saúde ginecológica, que aí abrangeria mulheres cisgêneras e homens trans. Saúde urológica, que aí abrangeria homens e mulheres, né? Porque mulher também vai no urologista, né? Não é só homem. Então, o binarismo, ele é marcado na saúde, claro, também, por todas essas características, que acaba que afasta também as pessoas trans de estarem acessando isso. Por exemplo, o homem trans tem muito medo de ir ginecologista. E aí não é só nem a questão do profissional não estar sabendo atender, mas é de, por exemplo, chegar lá no consultório, onde tem várias mulheres, e você ser o único cara lá esperando para ser atendido. Aí a pessoa vai e chama fulana. Aí todo mundo assim, fulano, né? Fala na cara, já com uma certa leitura, né, social, e aí você fica com medo de ir. Né? Então tem todas essas características que a dificuldade, às vezes, tem a dificuldade do profissional e não ser profissional de fato, e tem a nossa dificuldade também e estar acessando. Quer dizer, é estrutural. A transfobia, ela está na estrutura da sociedade, sabe? E ela vai atingir a pessoa trans travesti na especificidade que ela tiver. Por exemplo, como a Chuchu já falou, como a colega falou, se a pessoa trans travesti for passar por tiver uma característica que vai interseccionalizar, pode duplicar o tipo de opressão que ela vai passar. Se for uma travesti preta, se for um homem trans preto, se for um homem trans gordo, se for um homem trans gay, se for uma pessoa trans com deficiência. E aí isso tudo vai dificultar. E cadê a empatia do profissional de saúde em estar lidando com essa pessoa? Né? Isso é importante. Isso é importante para a gente pensar que esses acessos que devem existir, tem que existir na saúde, tem que ser igual. Aí sim é igualdade. A igualdade de que a pessoa trans que é cadeirante, ela tem que ter o mesmo acesso da pessoa trans que não é cadeirante. Tem que ter o mesmo acesso da pessoa cisgênera que é gorda. Né? Nesse sentido, as pessoas têm que ser tratadas iguais, que é o direito de estar naquele espaço, de estar acessando a saúde. É nesse sentido que eu penso a igualdade. Então, eu penso a saúde como uma ferramenta de potência para que a gente, quando pessoa trans, possa estar vivendo. Porque, como já foi dito aqui, a gente está morrendo. E a gente está sendo assassinado, não é um genocídio. Assim como existe genocídio da população negra, existe genocídio da população trans travesti. A gente não está sendo assassinado por acaso, porque não querem que a gente viva. Não querem. E isso não é mimimi, nem é vitimização, é realidade. Infelizmente, é uma realidade. E quando a gente pensa nos casos de suicídio, fala-se muito nos casos de suicídio. O que eu penso sobre os casos de suicídio de pessoas trans travestis? Não são suicídios, são assassinatos também. Porque quando a pessoa trans comete esse ato de se matar, é porque ela não aguentou o peso que a sociedade coloca em cima dela. Ela não aguentou não poder ir no banheiro, ela não aguentou poder ir na escola, ela não aguentou poder ir no médico. E tudo isso fez com que ela se matasse. Foi a solução que ela conseguiu. Então, é um suicídio que a sociedade faz. É um assassinato que a sociedade faz. Existem aí teorias que querem desmistificar, que se mate e tudo mais. Mas, na verdade, é um assassinato também. Porque as pessoas não são obrigadas a estar o tempo inteiro enfrentar câncer. Sabe? Enfrentar câncer porque a gente enfrenta quando a gente
abre os olhos e sai na rua. Para uma travesti na padaria, é assim, estou até falando de um lugar que não é meu, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês possam me consertar, mas pelo que eu vejo, para travesti numa padaria, sabe, muitas das vezes é uma dificuldade, porque ela vira a chacota da rua, a chacota das pessoas pelo quais ela está passando, e ela não tem vontade de sair, por conta disso. Homem trans também. É um outro lugar, mas também acontece isso. Né? Nem todo mundo tem dinheiro para fazer cirurgia, nem todo mundo tem dinheiro para acessar as coisas. Já que a saúde pública não dá o devido suporte que deve dar, as pessoas que não têm condições, elas ficam, infelizmente, sem fazer. Porque fazer adequação de gênero precisa de dinheiro. Sabe? Existe um recorte de classe dentro das questões trans muito pertinente. Porque quem tem, e são poucas as pessoas ainda que têm o amparo da família, que ajuda, eu tive, minha família me ajudou, eu sou privilegiado, pra caramba. Mas muitas pessoas não têm esse suporte. E o que vai fazer? Não faz. Ou quando faz, vai pegar hormônio no mercado clandestino. E aí, no caso dos homens, a gente não sabe se esse hormônio é hormônio mesmo, a gente não sabe o que tem dentro do frasco, a gente não sabe se é aquele hormônio que ele pode tomar, né? E ainda tem dificuldade de acesso em relação aos homens trans, porque a testosterona precisa de receita para comprar. Não é como no caso da consciência travesti, porque pode ir na farmácia e comprar. A gente precisa da receita, porque é um remédio controlado, precisa de receita que fica retida na farmácia. Então, o que eles fazem? Acabam indo e procurando esse tipo de testosterona em outros lugares, que a gente não sabe a procedência. Não sabe a procedência disso. Então, eu estou falando tudo isso para que vocês possam entender que não é uma coisa assim que a gente faz porque quer ficar diferente, ou que a gente faz o uso do hormônio, o uso dos procedimentos cirúrgicos, porque a gente precisa. Na verdade, todas as mudanças corporais, as mudanças corporais que eu preciso dizer, que a gente faz enquanto trans, a gente faz porque a gente só quer estar bem com o nosso corpo. Só quer estar bem com o nosso corpo. Isso não quer dizer que a gente vai fazer tudo que está na portaria, né? Como o Chico falou. Existem mulheres de peito e pau, existem homens de peito, sem peito e vagina. Isso não é problema. Vão existir pessoas que vão ter disforia genital, vão existir pessoas que não vão ter. Vão existir pessoas que vão fazer tudo que está na portaria, lá no processo da sexualidade, vão existir pessoas que não vão fazer. Isso é subjetividade de cada um. Isso tem que ser entendido também pelos profissionais de saúde. Que eles acham, alguns que entendem e procuram estudar e ler, acham que toda pessoa trans é igual. Assim, as pessoas cisgêneras não são iguais. Né? Por exemplo, fazer uma reposição hormonal, fazer uma cirurgia, a gente pode ser uma coisa assim muito diferente, mas não é. É usar um óculos, sabe? É fazer algum procedimento que você queira fazer para você estar bem com você. A gente não faz cirurgia às vezes porque precisa acertar algo no nosso corpo, no nosso organismo, que está funcionando bem. É a mesma lógica. O que acontece é que coloca-se no lugar de errado porque as pessoas leem o corpo trans como um corpo cis. Só que o nosso corpo não é corpo cis, nosso corpo é um corpo trans. Homens trans têm ovário, útero, né? Tem barra na cara, tem um genital diferente. Mulheres travestis tem próstata, tem seio. Isso é o corpo trans. A gente não pode estar sendo lido como desvio o corpo cisgênero. A gente tem que entender que o corpo trans é um corpo legítimo. A gente tem que começar a falar isso nos cursos de medicina. A gente tem que começar a falar sobre isso nos cursos da área da saúde. Porque isso é transfobia. Não falar disso é transfobia. Sabe? Porque está invisibilizando a gente como trans. Então tudo isso que eu estou falando é para ilustrar como que a lacuna é grande, sabe? É grande. Porque fica parecendo que a gente está falando de algo que está longe, mas não está, a gente está aqui.
A gente está em um monte de lugar que às vezes as pessoas cisgêneras não imaginam a gente estar nos lugares. Né? Em relação à educação, queria fazer uma pergunta. Já existe um regimento interno sobre o uso do nome social na Universidade Federal de Juiz de Fora? Existe? Ótimo. Porque é claro que já tem a portaria, né, da federal, né, Dilma assinou, mas tendo a portaria interna da universidade já facilita pra caramba. Porque aí você não precisa ficar alegando quando for fazer lá a sua matrícula, que usar a portaria federal, não, já tem a interna. E só quando fazer a matrícula já faz uso do nome social já na hora que for fazer a matrícula. Isso é importante. Existe um coletivo, né, uma instituição, na verdade, que é o Instituto Brasileiro de Transeducação, que são pessoas trans que estão na educação, mulheres trans, travestis e homens trans. Pode jogar no Facebook lá que vai aparecer. Eles fizeram um trabalho que veio falando do panorama das pessoas trans que estão no meio acadêmico. E eu ainda não li, tive tempo de ler, mas ele é bem interessante. Tá? Hoje a gente já tem pessoas trans que são doutores, que são mestres, que estão fazendo graduação, mas em relação às pessoas cisgêneras ainda é um abismo. A gente pode não comparar, mas colocar do lado a mesma coisa em relação às pessoas negras. E se você pensar em relação às pessoas trans negras, é uma outra dimensão. Né? É como eu falei, as intersecções, né, em relação a cada pessoa, todos nós somos diferentes. É importante, como já foi dito aqui, entender que o nome social ele não é um apelido, é o nosso nome. Tá? É o nosso nome, é o nome que a gente quer ser chamado. E quando a gente diz respeitado, nosso nome é uma coisa muito simbólica, porque a gente não fica com dificuldade, com medo de sair na rua, porque eu vou num lugar, eu estou falando com uma pessoa que eu me chamo João e você me chama de Maria, fica parecendo que a gente não tem importância para o outro. Então a escola, a universidade é um lugar onde a violência, não só a violência transfóbica, mas todas as violências, ainda é um lugar onde mais os alunos e alunas sofrem. No caso específico da transfobia, existem características que são muito subjetivas, que faz com que as pessoas deixam de ir. E aí é usado o termo evasão. Eu também não concordo com isso. Não é uma evasão, é uma expulsão. Porque se você não é respeitado no seu nome, você não é respeitado no seu gênero, você não pode ir no banheiro, você não pode fazer xixi e cocô na universidade ou em qualquer outro lugar. Se você não é respeitado pelo seu nome, como que você vai acessar esse espaço? E aí vai uma questão que você está invadindo, você está sendo expulso. Porque as pessoas que estão lá protegidas dessas características estão falando, não vem pra cá não, porque se você vir, você não vai ser respeitado. Então não é só uma expulsão, não é uma evasão, uma expulsão. Então é importante que vocês leem pessoas trans que estão na literatura, escutem o que a gente fala, escute pessoas que escrevem, que estão no meio acadêmico, ou não, só estão no meio acadêmico, não. Existe um monte de gente escrevendo no Facebook, gente fazendo blog. Eu tenho um blog chamado Negros Blogueiros, que são só de homens negros, trans ou cis. Fiz questão de chamar os homens cis, para justamente negros, para justamente a gente estar dialogando sobre a masculinidade negra, a transmasculinidade negra, e está sensibilizando também os homens negros cis a não estar reproduzindo determinadas características do machismo, do patriarcado e tudo mais. Então, assim, existem todas essas pessoas que estão aí falando, né? Escutem elas. Viviane Vergueiro, Jaqueline em nome de Jesus, Halen Casa, Ina Dumareschi, Benjamin, a Rosa, esqueci o nome dela, que é lá do IDF, a Marcelo Caetano, a Trick Lima, tem bastante gente falando
sabe? Eu acho que é uma vitória muito grande e é um querer muito grande da pessoa que se propõe a falar. Da mesma maneira que também é algo muito interno da pessoa que não quer falar, como a pessoa que não quer falar. Porque nem todo mundo também precisa, nem todo mundo precisa ser ativista, nem toda pessoa tem que ser ativista, mas ela já é ativista só para existir. Então, o que eu queria pedir para vocês é que escutem a gente. A gente fala muito no lugar de fala, né? E ele é importantíssimo. Mas no lugar de escuta, a gente está escutando as pessoas, a gente está entendendo o que a outra está falando, quando ela pede, não, me chama de João, eu não sou a Maria, eu sou o João. Independente de que você está vendo, eu sou o João. Você está escutando? Você está entendendo? Então, acho que era isso, né? Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui falando para vocês hoje. E eu acho que é isso, a gente tem que entender o outro como diferente mesmo. Entender que todos nós somos diferentes, não iguais. Boa noite a todas e a todos, né? Meu nome é Bruna Leonardo, sou militante transexual, faço parte do Visitrans, né, que é um grupo de apoio e acolhimento a travestis, transexuais e intersexuais. Esse grupo surgiu de um projeto de extensão que leva o mesmo nome, né, do PPS, aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E eu sempre gosto de falar desse grupo porque é um grupo que acolhe as pessoas e apoia e oferece, tenta, na medida do possível, né, oferecer esse apoio e encaminhar para cada demanda, né, dessas pessoas. Vou ser breve, né, porque eu acho que muito já se foi falado, né, a gente quer abrir para que todos e todas possam estar tirando dúvidas ou falando ou relatando alguma coisa, né. Primeiramente agradecer a todos e todas, né, agradecer a todos que estão aqui na mesa, né, e falar o quanto que é importante em momentos como esse, né, porque eu acredito que para você desconstruir qualquer tipo de preconceito, né, você precisa falar, você precisa dar voz. Você precisa dar voz a quem não teve voz, né? Porque muito se fala sobre travestis e transexuais, né? Todo mundo, desde muito pequeno, ouviu falar sobre, né? Claro que o termo transexual é um termo mais recente, que está assim, na mídia e tal, né? Mas o mais utilizado era as travestis, né? Ou então, para a população, todos nós eram viados, sapatão e tal, né? Hoje em dia tem essa separação que eu acredito ser importante para dar visibilidade para cada um, porque somos diferentes, né? E temos especificidades e questões diferentes a serem lutadas, né? E para desconstruir esse preconceito a gente tem que falar, né? E é isso, para desconstruir uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Que muita gente que reproduz preconceito é porque aprendeu desde muito criança, né? Então, assim, as pessoas acabam reproduzindo a transfobia, né? Ou a LGBTfobia, ou qualquer outro tipo de preconceito, não por ter a consciência. Às vezes ela não tem aquela consciência que ela está agredindo, que ela está humilhando a pessoa, que ela está que ela está prejudicando alguém, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que a gente sabe que sim, que fazem isso de propósito, são os que propagam o discurso de ódio, né? São os líderes fundamentalistas, religiosos, judaicos, cristãos, hipócritas, que propagam o discurso de ódio, legitimando essa matança, né? E essa violência que vem exterminando a população trans travesti no nosso país e a população LGBTI, né? No caso também até homens e mulheres negros também.
né? Então a gente precisa de dar um basta nisso. A gente só vai conseguir acabar com isso falando sobre, dando voz, né? Ocupando os espaços. Então a Universidade Federal, quando promove uma campanha, né, como essa, quando promove um evento como esse, né, está contribuindo para que o preconceito seja desconstruído. Infelizmente, não é todo mundo que vai assimilar isso e vai deixar de ser preconceituoso, mas a gente está, pelo menos, ajudando, contribuindo de alguma forma. E eu acho que a gente tem que fazer isso, né? E, como disse que ia ser breve, só para lembrar a importância desse dia, mostrar também para as famílias, né? Porque a maioria que falou aqui são exceções. Eu também tive apoio da minha família, não que lá no início tenha sido fácil, né, que eu não tenha tido que resistir e tenha tido que me rebelar um pouco, né, mas minha família nunca me expulsou de casa, eu nunca apanhei por ser trans, né, mas a maioria das pessoas trans travestis, né, a maioria dos LGBTs apanham por serem quem são, a maioria é expulsa de casa, sofre restrição financeira, né? E eu acredito que essas famílias, muitas das vezes, elas precisam de um acolhimento. Por isso que o nosso grupo, né, o grupo Visitrans, né, a gente também tem um atendimento aos familiares, né? Porque não tem como a gente ser uma pessoa um pouco mais bem sucedida se a gente não tiver o apoio da família. Sem o apoio da família, tudo fica mais difícil, né? Porque o mundo fora de casa já vai, com certeza, se não tem nenhum laço afetivo com você, ela vai tentar te esmagar, né? Então, assim, quando a família aceita, apoia, né? Por mais que no início tenha uma certa dificuldade, né? Quando essa família está aberta a escutar, ao diálogo, a ser acolhida, tudo fica mais fácil, né? Eu falo isso por experiência própria, porque no início meu pai e meu irmão não me aceitavam, não me respeitavam, só a sorte que eu falei que eu nunca apanhei e fui expulsa, mas eu sofri violência psicológica dentro de casa e restrição financeira, né? Mas é isso, momentos como esse ajudam com que as famílias também entendam que seus filhos e filhas, netos e sobrinhos e irmãos, né, não são pessoas desprovidas de sanidade mental, que não são pessoas desprovidas que têm algum desvio de caráter, não são pessoas possuídas por entidades por demônio, que é o que está legitimando a transfobia, né, nos lares, né? Então, assim, quando você tem uma universidade que tem um nome na nossa sociedade, uma instituição de peso, de renome, isso acaba legitimando. Então, a questão trans não é só das pessoas trans travesti. A sociedade tem que estar do nosso lado, porque senão ninguém vai ouvir a gente. E é o que está acontecendo. Por isso que isso está começando a ser mudado, porque a gente está tendo visibilidade. Por isso que é a importância da visibilidade. Por isso que é a importância de escutar a gente, né? Por isso que é a importância de você olhar para o outro, né? A mensagem que eu queria falar. Gente, a gente convidou até algumas instituições parceiras para falarem como a gente não vai nomear cada pessoa, né? Quem as instituições quiserem falar, complementar um pouquinho, o espaço é para diálogo e para a gente, além do diálogo, pensar em questões propositivas, porque a gente vê que a gente tem uma questão de contexto e a gente vê que as coisas estão começando a mudar aqui, né? Eu trabalho como psicóloga no grupo tem 4 anos, né? Somos anos também, mas vou falar mais da experiência do grupo, considerando todos os outros privilégios que eu, mesmo enquanto trans, ocupo, mesmo sendo uma pessoa trans que está na universidade, que está no doutorado, né? Por questão sociocultural, econômica, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa trans, já tenho esses privilégios, imagina as pessoas que não são trans estão ocupando esses espaços. Então, assim,
pensar como a gente pode reconhecer esses privilégios e pensar em diálogos mesmo, porque a gente vê muito essa questão do contexto, assim. As coisas têm mudado um pouco aqui, né? A Bruna finalizou muito com o apoio da universidade, esse apoio está sendo importante, e como a gente pode avançar, porque a gente está avançando, e a gente precisa ampliar. A gente precisa ampliar porque as pessoas que ainda estão chegando na mesa, a gente está conseguindo que pessoas cheguem na mesa, só que estão chegando aquelas pessoas que estão um pouquinho menos à margem, então a gente precisa avançar para mais à margem. Então a gente chegou em uma etapa que a gente precisa avançar um pouco mais. E a proposta é que as pessoas ajudem aqui a pensar, inclusive a nível institucional, como a gente pode avançar. Eu acho que eu vou abrir espaço para diálogo mesmo, assim. Como vocês pensam que a gente pode avançar em nível municipal de políticas públicas, avançar o que a gente já tem, né? E quais são as outras dificuldades que a gente tem no cotidiano em Juiz de Fora, assim. Acho que a proposta é como a gente pode avançar, tornar isso uma coisa mais propositiva também, assim. Então, eu abro o diálogo para vocês, assim, principalmente as pessoas que estão aqui representando as instituições, possam ajudar a gente a pensar como avançar, né? No sentido de que a gente tem universidade, poder público, sociedade civil, pessoas que vivenciam isso na pele, né? Que sentem isso na pele. Então, como a gente pode avançar de fato? E solto a palavra para vocês. Gente, boa noite. Meu nome é Paula, eu sou assistente social do Centro de Referência em Direitos Humanos, né? Existe lá um fluxo de atendimento a esse público travesti trans, mas muito ligado, muito próximo à psicologia. E a Maria José não pôde estar aqui hoje, ela pediu que eu viesse, né, representando. E aí, quando a gente estava pensando um pouco nessa vinda aqui, né, e pensando um pouco na realidade do Centro de Referência, no atendimento a esse público, a gente, né, levantou algumas reflexões, assim, eu acho que são dados, né, da realidade para a gente pensar um pouquinho. O Centro de Referência é um programa do governo do Estado de Minas e a gente atua lá principalmente no enfrentamento a violações de direitos, né, das que chegam através, né, de denúncias ou das que a gente toma alguma notícia. E o que a gente se deu conta? É que o número de denúncias, né, de pessoas travestis ou trans, ou o público LGBT de uma forma geral, é muito pequeno, vamos dizer assim, inexistentes. Né? Então a gente tem lá muita denúncia que parte, sei lá, de população em situação de rua, mulheres, idosos, mas a gente não tem essas denúncias que vêm desse público LGBT, em especial travestis e trans. E aí por que isso? Né? A gente fica pensando um pouco, porque é um público que a gente sabe que sofre inúmeras violências e violações aí no acesso à rede, ou nas relações familiares ou comunitárias, enfim. E aí a gente percebeu que existem dois públicos. O que chega com o atendimento psicológico, que é esse fluxo já estabelecido com o pessoal do Visitrans, e aí é um pessoal com outro nível de escolaridade, com uma outra, né, uma condição de privilégio socioeconômico mesmo. E existe o público da porta do centro de referência, que é o que chega no serviço de forma espontânea. E aí esse público é um público de extrema pobreza e extrema vulnerabilidade. E essa condição ela é tão marcante que as demandas elas são sempre no campo da assistência. Essas pessoas elas não conseguem ainda elaborar denúncias ou demandas que sejam decorrentes da identidade de gênero. Né? E a gente sabe que elas sofrem essas violências o tempo todo. Se a gente pensar na população em situação de rua, por exemplo, não há um questionamento com relação ao fato de travestis terem que dormir no dormitório masculino. Não há esse questionamento, não parte delas, né? Ou seja, não há ainda um reconhecimento político, né? A reivindicação de um lugar político, quando a gente está falando de pessoas muito pobres, né? De situação de vulnerabilidade. Então, acho que isso é um dado, quando a gente começa a discutir a possibilidade da construção de uma política municipal,
Como é que a gente vai dialogar com essas pessoas que não estão nesses espaços de privilégio? E um espaço de privilégio é uma discussão que está muito distante dessas pessoas, de fato, que sofrem as maiores violências. Assim, gente. Então é uma provocação e uma questão. Eu não sei se vou conseguir ficar muito tempo mais, tá? Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada pelas falas de vocês. Meu lugar aqui é um lugar de aproximação da temática, porque é importante eu ouvir vocês assim, tá? Boa noite, professor. Meu nome é Anderson e eu sou professor da Faculdade de Educação da Federal do Sul. Eu queria primeiro parabenizar a mesa, né, e a iniciativa da roda, uma roda de conversa, né, e eu queria tocar algumas provocações, não, na verdade uma coisa propositiva no caminho que a Bruni apontou. Após a fala de todos, eu fiquei percebendo assim, que, de certa maneira, o que une as falas todas era uma certa reclamação de atendimento. Mais que reclamação de atendimento, é, na verdade, uma reclamação de como que os outros olham vocês, né? A reclamação que vinha de fundo, para mim, era assim: não me olhar com os seus olhos, mas me olhar com os meus olhos, né? Que é a reivindicação de vocês. Basicamente, eu percebi que tinha 3 campos de reclamação direcionadas, né? O campo do direito, né? Uma reclamação nítida ali de que o direito tem uma dificuldade de perceber vocês pelos olhos de vocês, né? E isso dificulta a vida de vocês. O campo da educação, né? Que é um outro problema, e o campo da medicina. 3 campos que dizem que são campos de conhecimento. Pensando que essa roda de conversa foi organizada pela universidade, eu acho que o retorno tem que ser dado pela universidade, né? A Bruni encerrou super bem dizendo da importância da institucionalização, da importância de ser uma roda de conversa institucionalizada, pautada pela universidade. Dessa maneira, eu acho que a primeira coisa é a universidade dar um retorno, porque eu trabalho com gênero e sexualidade desde 97. E uma coisa que eu venho discutindo no grupo, lá na educação, é o seguinte: de certa maneira, é muito fácil falar para quem está afeito a escutar. Quando a universidade propõe uma roda dessa, quem vem para cá, esse público que está aqui, é um público afeito a escutar. Então a gente aplaude, a gente concorda, a gente acha que é isso mesmo, né? O nosso grande desafio é falar para aquele que não quer ouvir, né? O que está aqui, o público que está aqui, não é a realidade, né? A realidade nossa não é essa de aceitação, é o inverso disso. Basta a gente olhar quando a Universidade Federal propôs a campanha Libera Meu Xixi, né? Que a Carol encabeçou, e aquilo causou a polêmica que causou na universidade, né? Então o primeiro desafio para a gente da universidade é esse. Eu estou pensando na universidade porque ela que propôs, eu sou professor da universidade, né? O primeiro desafio é esse: a universidade bancar essa discussão para além dessa roda de conversa. Não basta ficar aqui, não basta vir aqui conversar, balançar a cabeça, apoiar, bater palma, e todo mundo vai para casa no dia seguinte, e vocês se virem individualmente, cada um na sua vida. Então, o primeiro desafio, a primeira proposta é essa roda de conversa resultar em políticas efetivas da universidade. Para isso, eu acho que o centro que a Bruni encabeça lá, junto com a Juliana, né, tem uma responsabilidade grande de sentar e pautar de fato quais são as reivindicações desse grupo para a universidade. O que vocês querem da universidade? Pensando novamente naquilo que eu falei dos 3 campos de reivindicação, eu acho que a universidade tem um compromisso com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha área, né? A pós-graduação em educação, ela está organizada desde a década de 70 do ano passado. Desde a década de 70 nós temos mestrado e doutorado em educação no Brasil. Somente em 2017, portanto, ano passado, 47 anos de pós-graduação no Brasil, nós tivemos uma primeira doutora negra trans, que foi a MEG no Sul, que defendeu ano passado, né? Somente ano passado. Ou seja,
Por que isso demorou, né? Demorou porque as trans e as travestis não estavam chegando na universidade. Não chegam, né? Isso que ele falou é perfeito, né? Não há evasão, há expulsão, né? Não chega. Por que o campo da medicina é difícil de entender vocês? Porque não tem trans estudando, fazendo medicina. Não tem trans travestis sendo doutoras, né? Se não tem, não olham pelos olhos de vocês. Vão olhar sempre vocês como objeto de conhecimento, né? Há necessidade das trans estarem na universidade. Para que estejam na universidade, há necessidade que permaneçam na escola. Para que permaneçam na escola, há necessidade de formação docente. Tem que ter disciplina discutindo gênero e sexualidade. Nós na educação sofremos... O Rony dá uma disciplina lá eletiva e a luta que é para que a coisa aconteça na faculdade de educação, que tem tradição. Que a gente está lá desde 97 discutindo gênero e sexualidade. Nós temos um grupo institucionalizado lá. Temos uma linha de pesquisa lá. A gente forma mestres e doutores discutindo gênero e sexualidade, né? Então, para que tenha gente discutindo no campo do direito, há necessidade das trans estarem na universidade, fazendo direito, né? As trans e os trans fazendo direito, para pautar, para chegar na sala e falar, professor, tem transexual no mundo, tem travesti no mundo, né? Porque a gente está passando na universidade como se não tivesse travestis e transexuais no mundo. As disciplinas estão sendo dadas como se todo mundo fosse cisgênero, né, na heteronormatividade, né? Então eu acho que essa é uma questão também que deve ser pautada pela universidade. O que a universidade vai definir para possibilitar a entrada de trans travestis na universidade? Como é que a gente vai fazer isso? Essa é uma questão que a universidade tem que responder também. Não basta a universidade ficar esperando que entre. A universidade tem que propor algo em direção, fazer um caminho inverso, né? E aí tem várias questões para discutir. Por exemplo, as cotas. Se há uma diretoria de ações afirmativas, que é um ganho, né? A Federal Juiz de Fora tem um orgulho. Tem vários professores discutindo gênero e sexualidade em vários campos, né? Isso é um orgulho fazer parte desse grupo, né? Mas também tem uma diretoria que propõe uma mesa. A diretoria também tem que propor outras coisas mais efetivas, né? Como, por exemplo, vamos pautar as cotas. Vamos pensar em cotas para as trans, né? No vestibular, nos concursos públicos para entrar, né? Vamos pensar isso? Ou a gente vai ficar esperando que a coisa caia do céu, né? Então a minha proposição aqui são duas, na verdade, né? Uma primeira, que isso vai para além dessa conversa. Eu acho que minimamente poderia sair uma carta dessa conversa, né? Uma carta da roda de conversa, e que seja colocada na página da FJF como um posicionamento para que as pessoas que não estão aqui, que não vieram aqui, possam acessar a página e ler que houve uma roda de conversa e o que aconteceu aqui, né? Então acho que vocês poderiam sentar e fazer uma carta para estar na página e efetivamente sentar e fazer uma pauta do que a gente vai pautar para a diretoria de ações afirmativas. O que vocês querem efetivamente que a diretoria possa responder com propostas efetivas para vocês. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu sou Neil, sou professor da Faculdade de Educação Física aqui. Eu sou mestre e doutor em educação e eu trabalho já tem um bom tempo, né, tanto no mestrado como doutorado com a população trans, né, nesse relacionamento com a educação, em especial com professoras trans. Estou lá junto com o grupo lá da FACEL hoje no programa de pós-graduação. E, assim, eu tenho dois comentários, duas provocações, não sei, né? Então, talvez uma até possibilidade de falar sobre complementar o que o Anderson disse nesse momento. Sobre a questão que a nossa colega falou, sobre a questão de poucas pessoas que chegam até lá as instituições para falar dos seus direitos, como foi dito, né? O interessante, saiu agora em 2016, saiu o relatório de violência homofóbica no Brasil de 2013, né? Tem os de 2011 e 2012 que estão liberados na internet. O interessante lá desse relatório que foi feito, né, pelo Ministério, pela Secretaria de Ações do nosso governo, ele vai especificar o quê? Né? Ele usou dois modelos de pesquisa. Vários sistemas de denúncia, que seria, né, a gente chegar ali e fazer denúncia, eu estou sendo violado, mas um outro processo que ele usa, que é muito próximo com o Grupo Gay da Bahia faz desde a década de 80, eles também trabalham com a questão
dos informes de jornais, de revistas, né, das noticiários que vão trabalhar sobre violência. O mais interessante, uma grande disparidade que quando a gente fala dessa questão de como identificar esse pessoal, que está diretamente relacionado ao acesso, quando a gente olha lá nos dados que foram colhidos nas reportagens de jornais, a população trans é a mais violada dos seus direitos, né, que sofre mais agressões. E quando você... Aí, o que é bem próximo que foi dito aqui, o que o relator vai dizer? Olha, por que dá a diferença desses dois dados? Né? Que pouca gente faz a denúncia, ligando lá, falando que foi violada, por quê? Principalmente pela falta de instrução, que é um pouco do que o Anderson falou. Se não estuda, se não tem condições, né, de denunciar, de ter uma percepção do que está sendo violado, como que essa pessoa vai conseguir denunciar essa violência? Então, esse relatório aponta isso que é muito interessante. Agora, no segundo ponto, quando o Anderson fala da universidade fazer, onde sair uma medida daqui, eu quero falar de um relato de experiência. Aí eu estou falando do meu relato, que eu trabalhei num programa que acontece na Universidade Federal de Uberlândia, que é o Ensino do Salto, que é onde eu fiz o meu mestrado e o doutorado. Então, a professora Flávia Teixeira, que estará aqui numa banca com a professora Juliana, a Flávia coordena o programa Em Cima do Salto, que começou como um projeto de extensão. Então, o mais interessante é que eu participei direto com esse grupo, então ele trabalhava em 3 dinâmicas. Quer dizer, o Uberlândia é considerado o primeiro lugar que foi criado o primeiro ambulatório de travestis. Então, foi o Uberlândia, naquele período. Eu participei desse processo. Eu estava lá participando como voluntário do projeto. Eu trabalhei 4 anos no projeto. Então, a gente tinha o trabalho de... O que era interessante do projeto? Que a Flávia, incrivelmente, ela conseguiu um acesso muito forte e muito próximo com as travestis profissionais do sexo da cidade. Ela tinha um acesso a onde elas ficavam, né? As pessoas que coordenavam as casas onde elas ficavam. Então, criou-se esse projeto e o mais interessante, as travestis iam para dentro da universidade. Então, existia mensalmente, quinzenalmente, os encontros com as travestis dentro da universidade. Com muita dificuldade foi instituída o ambulatório das travestis. Agora, um relato muito interessante, quando a gente fala essa dificuldade de perceber a diferença entre o outro é muito forte. Eu nunca vou esquecer uma reunião que a gente estava com a equipe do projeto, que tinha os médicos, né, os residentes que estavam atendendo as travestis, que ele falava assim, quando elas tiram a roupa perto de mim, eu me fico com a reação que eu não sei o que eu faço. Quer dizer, que isso, essa demarcação do diferente que está no corpo das pessoas trans, principalmente, isso é o que mais assusta. Então, isso é o que tem que ser levado, né? Isso a gente vê assim, aquele impacto, aquele num curso que tinham tantas pessoas envolvidas com a saúde, a gente era um grupo pequeno, quantas pessoas não deviam pelo menos escutar aquele relato e entender, o outro, ele é diferente. Mas ele é muito mais diferente porque ele foge desse padrão de normalidade, né? De hoje estou desse lado da fronteira e do outro, no meio do caminho. Então, esse é o ponto mais importante. Então, eu acho assim, que a experiência do programa Em Cima do Salto, quando o Anderson fala, principalmente voltado para a área da saúde, ele seria uma experiência interessante a ser olhada. Porque é um projeto que ele começou como um projeto, hoje é um programa que está acontecendo e ajudando muitas pessoas nesse sentido. Principalmente porque ele vai aonde essas pessoas realmente, aquelas que estão na rua, que estão fazendo o programa, e consegue fazer outra coisa mais interessante, elas estavam sendo agredidas nas ruas pela polícia. Então, nós conseguimos, dentro da universidade, fazer reunião com os comandantes da polícia, onde as travestis podiam levantar e falar assim, vocês batem na gente lá, vocês fazem comédia violenta com a gente, que eles tiveram que escutar e se posicionar com relação a isso. Na verdade, conseguiram estruturar o quê? Negociações, que era aquela coisa, as travestis estão mostrando os peitos na rua, você tentando o pudor. Então, assim, começaram a conseguir haver negociações nesse sentido. Então, essa que é a minha contribuição e o que eu posso falar nessa roda. Então, parabéns à mesa e a todos, tá? A gente tem que melhorar, que a gente tem cada uma enxugada. Grande parte do pessoal que já me conhece, eu sou o Felipe, eu tô no Visitrans mais ou menos desde quando ele começou, né? Acho que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu entrei e não falei nada e saí chorando. É a vida, né? Agora eu tô lá na frente de todo mundo, né? Acho que eu evoluí bastante. Eu quero falar aqui uma coisa que não é muita gente que pontua, que a gente vive falando assim do nosso social na UF, das conquistas na UJF, do pessoal na universidade, mercado de trabalho, só que a gente esquece um pouco de falar o que vem antes. Pra gente chegar na UF, a gente tem que terminar o ensino médio. E eu acho que o ensino médio é um ponto muito importante pra gente tocar, porque é ali que a gente sofre as piores consequências da transfobia. Eu, por 2 anos, tive privação de banheiro, tive privação do meu nome social respeitado, tive privação de um monte de outros recursos
por conta de uma direção de um colégio que era declaradamente evangélico. Eles falavam pra gente: Deus pode te salvar, e se você não mudar a sua conduta, você vai pro inferno. Jesus te salva. Viviam falando isso. Tinha culto dentro do colégio. Acho que eu não preciso mencionar o nome do colégio aqui, porque não vem ao caso. Mas... O Pedro também passou por isso em algumas situações, e eu acho que é importante a gente ver isso também, porque muita gente fala da gente combater isso no meio acadêmico, no sentido universitário, mas eu acho que a gente devia dar uma atenção um pouco maior aos secundaristas, ao pessoal do ensino fundamental também, porque, querendo ou não, a gente tem pessoas trans no 8º, 9º ano, às vezes até 7º. Eu mesmo conheço amigos meus que estão lá no Duque de Caxias, estudando no 9º ano do ensino fundamental, esse ano agora, e não tem esse acesso. E graças à minha estada no Duque de Caxias por 6 meses, ele vai conseguir pegar a documentação que eu levei e pedir o nome social, porque até hoje ele não tinha conseguido. Ele não tinha quem tivesse cara e coragem de chegar lá e falar: eu tenho direito, eu quero, eu posso, e você vai me respeitar. Eu fico muito feliz quando eu consigo fazer isso, porque é muito importante. Eu acho que se eu tivesse quem virasse para mim e falasse que eu podia, eu teria despontado muito mais do que eu consegui fazer hoje. O ano passado, a gente conseguiu juntar um pouco de força e conseguiu fundar a Frente LGBT Jusforana. Ela está um pouco parada porque a gente está reorganizando, até o Vitor também ajudando a organizar isso para a gente voltar. Mas é uma conquista muito grande. A gente tem agora uma representação de Juiz de Fora que é feita pela gente, que é feita pra gente, com coisas que a gente precisa. E cada um de nós aqui tem as próprias necessidades. Eu acho que o mercado de trabalho também é um desafio enorme, um desafio gigantesco. Eu conheço gente que faz seus 30, 40 anos e nunca conseguiu trabalhar, por conta do nome social, por conta do nome de registro. Então acho que a gente precisa avançar muito nessas coisas. E é olhar o que vem antes, o que vem no meio e o que vem depois. Não adianta a gente olhar só o que a gente consegue ver às nossas vistas. A gente tem que ir além.